Ressuscitei e sempre estou contigo. Aleluia. Pousaste tua mão sobre mim. Aleluia. Admirável é tua sabedoria. Aleluia. Aleluia. 31 de março, dia da ressurreição do Senhor, também é dia de São Benjamim, domingo de Páscoa. Muita alegria. A Pastoral da Comunicação, a Paróquia Santo Huberto, vem trazer neste domingo de Páscoa, para os ouvintes da Rádio 87.9 FM, a Rádio da Família Ibiranense, programa Minutos do Evangelho, especial hoje, domingo da Ressurreição do Senhor. Com grande alegria, celebramos o acontecimento central de nossa fé, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia! Jesus permanece conosco para sempre. A morte já não tem poder sobre ele. É na Eucaristia da Santa Missa que encontramos o suporte para testemunharmos a vida nova do ressuscitado. Último domingo do mês de março, além de ser domingo da Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor, também é o último domingo do mês de março. Nós vamos trazer, pela última vez, a oração do Papa Francisco para o mês de março, que ele pede para que as comunidades católicas rezem por esse motivo durante o mês. E a partir de amanhã, então, nós teremos a nova oração a pedido do Papa, para abril daí. Mas para março era pelos novos mártires. Então a gente encerra o domingo, com esse domingo, dia 31 de março, o mês de março, com essa oração a pedido do Papa Francisco. Rezemos para que aqueles que em várias partes do mundo arriscam as suas vidas pelo Evangelho, que contagiem a igreja com a sua coragem e o seu impulso missionário. Rezemos por isso. Infelizmente, ainda hoje, no mundo que vivemos, na pós-modernidade ainda quem anuncia o Evangelho em muitas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, acaba sendo perseguido, e às vezes até paga com a própria vida. E neste domingo, o programa Minutos do Evangelho, domingo da ressurreição do Senhor, a gente vai trazer no Momento com Maria, vamos falar de Nossa Senhora da Ressurreição, uma devoção a Nossa Senhora também para a Páscoa. Os santos da Santa Igreja desta semana que passou, o Evangelho de hoje é de São João, vamos estar trazendo também, no quadro com a palavra a Igreja, o Eduardo, ministro aí da nossa Igreja Matriz, novamente nos presenteia com uma mensagem aí, vai falar um pouquinho sobre o domingo de Páscoa. Muito bom e muito gratificante ter essa participação do Eduardo Adolfo Flores aqui no programa. Trazemos também a agenda da nossa paróquia para essa próxima semana, primeira semana de abril, aí é a 8ª já de Páscoa, um pouquinho de música, um pouquinho de reflexão, conhecimento da fé, da tradição, magistério da Santa Igreja Católica. Tudo isso hoje vai ter no programa Minutos do Evangelho. Estamos apenas começando o primeiro bloco, Fiquem conosco e acompanhem todo o programa deste domingo, especial da Páscoa do Senhor. Vamos ouvir uma música, depois a gente traz o Momento com Maria de hoje, Nossa Senhora da Ressurreição. Maria, Mãe do Senhor, o acompanhou desde a sua concepção até o momento que ele foi para o céu. Então ela esteve presente em todos os momentos com Jesus. E hoje a gente vai falar no Momento com Maria, exatamente, da ressurreição do Senhor, onde a gente vai perceber também a presença marcante de sua mãe Maria Santíssima. Vamos falar de Nossa Senhora da Ressurreição. Alegrai-vos, Maria. Estas são as palavras do arcanjo Gabriel
no momento da encarnação de Jesus no seio de Maria. Essas mesmas palavras retornam para anunciar a ressurreição, a saída de Jesus do sepulcro, a significar que os dois momentos compõem juntos um único mistério de amor, de que ela, Maria, faz parte plenamente. Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Nos evangelhos são relatados vários episódios de encontros de Jesus ressuscitado com as mulheres, os apóstolos, mas nenhuma palavra da passagem do encontro dele com a mãe. Como é que Maria saberia da ressurreição do filho? Não temos notícias de como isso aconteceu. Ó Maria, foram talvez os anjos, ou as mulheres, ou os apóstolos, ou talvez os 2 discípulos de Emaús a trazer-lhe a boa notícia? Mas você, Maria, tinha mesmo necessidade que alguém lhe comunicasse? Não. Você tinha certeza da ressurreição. No seu coração, você sabia, confiante na palavra dele. Eu irei ressuscitar no 3º dia, como bem sublinhou João Paulo II. Podemos intuir que, como Maria acompanhou o filho com discrição e total disponibilidade até a cruz, com certeza ela não pode ter deixado de participar também da alegria indescritível da ressurreição. Depois da deposição de Jesus no sepulcro, Maria é a única que permanece a ter viva a chama da fé, preparando-se para acolher o anúncio jubiloso e surpreendente da ressurreição. A espera vivida no Sábado Santo constitui um dos momentos mais altos da fé da Mãe do Senhor. Na obscuridade que envolve o universo, ela entrega-se plenamente ao Deus da vida e, recordando as palavras do Filho, espera a realização plena das promessas divinas. Uma parte de um dos sermões de João Paulo II, São João Paulo II, numa audiência em 21 de maio do ano de 97. Faz tempinho já, Hoje, mais que nunca, também nós vivemos mergulhados na obscuridade, na incerteza para o futuro, na dor, no medo. E isso não somente por causa da pandemia que passou. Quantas outras situações dolorosas estamos vivendo como humanidade nos diferentes cantos da Terra. Sentimos-nos dentro de um interminável Sábado Santo. Quanta fadiga custa dar um sentido a tudo isso? E mergulhados nesses eventos que estão ocorrendo na humanidade e não muito longe de nós, percebemos que o ser humano está longe de ver o sentido da ressurreição do Senhor, que Maria soube absorver. Quanto é difícil enxergar a luz no fim do túnel. Quantos questionamentos, quantas dúvidas surgem em nossos corações. Façamos então ressoar o anúncio de esperança que brota das palavras de Jesus pronunciadas no alto da cruz. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Jesus na cruz estabelece este vínculo perene, indestrutível, entre a sua mãe e cada um de nós, entre nós e Maria, nossa mãe. Jesus não nos deixou sozinhos, mergulhados nas trevas da noite, mas nos doou Maria, a sua mãe. Ela que nas trevas soube enxergar a luz, ela que no silêncio estrepitoso da morte ouve o grito de esperança, ela que acolheu a dor e soube dar-lhe um sentido. Ela que, abraçando o filho tirado da cruz, continuou a acreditar no poder da vida e do amor mais forte do que a morte. Deixemos que Maria nos pegue pela mão para caminhar rumo à Páscoa. A ela entregamos nossa vida
para que nos ensine sua confiança, para que nos contagie com sua esperança, para que fortaleça a nossa certeza na ressurreição e transforme nós também em testemunhas incansáveis do amor. Com ela, alegremo-nos. Cristo ressuscitou. Com ela, levemos o anúncio da esperança a cada homem, a cada pessoa, à humanidade. Boa festa de ressurreição a cada um de nós. E peçamos, especialmente neste domingo da Páscoa, pelas mães que perderam seus filhos nessa chacina recente ocorrida aqui pertinho de nós, em Blumenau. Que Nossa Senhora receba essas crianças em seu colo e ampare essas mães. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 25 de março a 31 de março, domingo, hoje. Falamos já na segunda-feira, 25 de março. A Anunciação do Senhor, ou Nossa Senhora da Anunciação. A gente vai falar, mas a igreja, na verdade, não celebrou essa data. Ela vai ser celebrada agora em abril, vai ser lembrada agora em abril, porque coincidiu, com a Semana Santa. Mas a data é 25 de março. A solenidade da Anunciação do Senhor, que encontra o seu fundamento bíblico situado na narrativa evangélica de Lucas, no capítulo 1, é a solenidade que exalta na sua estrutura interna o sim de uma mulher ao projeto salvífico de Deus, mas que, de modo singular, quer manifestar a grandiosidade do sim definitivo de Deus para a humanidade. A Anunciação do Senhor é a solenidade que, por excelência, expressa a vontade divina de querer dar-se a conhecer ao homem e salvá-lo, e, ao mesmo tempo, a disponibilidade do ser humano em acolher essa autorrevelação divina. O episódio narrado no Evangelho de Lucas mostra a origem histórica do problema enfrentado pelas primeiras comunidades acerca da encarnação total do Verbo eterno de Deus, no seio virginal de Maria. A narrativa explicita o diálogo realizado entre o divino e o humano, entre Maria e o anjo, o mensageiro de Deus. Maria, na narrativa, é interpelada pelo anjo acerca da vontade divina que encontrou nela, na simples jovem de Nazaré, graça diante de Deus. Nesse episódio evangélico, contemplamos que a liberdade humana, que é fruto do amor de Deus aos homens, nunca foi violada pelo Criador. Ao contrário, ele propõe a Maria uma missão, e Maria, na sua total liberdade, se dispõe a realizá-la, mesmo não sabendo como tudo se daria. Maria confiou no Senhor e deu o sim. Terça-feira, 26 de março, dia da Beata Madalena Caterina Morano. Ela nasceu em Chieri, na região de Turim, na Itália, no dia 15 de novembro de 1847. De uma família numerosa, é a sexta de 8 filhos. Nos anos de 1855, seu pai faleceu, quando já haviam falecido 5 de seus filhos, os irmãos de Madalena. Em 1877, Madalena confessou à mãe seu desejo de ser freira, mas, ao completar 30 anos, foi rejeitada tanto pelas Filhas da Caridade quanto pelos dominicanos. No ano seguinte, Dom Bosco a aceitou em sua congregação e, em 4 de setembro de 1879, emitiu a profissão religiosa das Filhas de Maria Auxiliadora. Com grande vontade e carisma, Beata Madalena Caterina fez grandes ações nas Filhas de Maria Auxiliadora. Assumiu cargos de responsabilidade e depois foi transferida para Sicília. Em 26 anos de trabalho, fundou 19 casas salesianas, 12 oratórios, 6 escolas, 5 jardins de infância, 4 internatos e 3 escolas religiosas. Beata Madalena Caterina Morano
morreu em 26 de março de 1908. Fez muito, né? Pela igreja da sua época. Quarta-feira, 27 de março, dia de São Ruperto, bispo de Salzburgo. São Ruperto descendia dos Rupertinos, importante família que dominava com o título de conde a região do Médio e do Alto Reno. No ano de 700, foi impelido pelos seus mestres e sentiu-se impulsionado à pregação e ao testemunho monástico, indo à Baviera. São Ruperto, reconhecido como o fundador da bela cidade de Salzburgo, cujo significado é Cidade do Sal, aparece retratado com um saleiro na mão, tamanha sua ligação com a própria origem e desenvolvimento da cidade. E ele também foi o primeiro bispo de Salzburgo. Morreu no dia 27 de março de 718, um domingo de Páscoa, depois de rezar a missa no mosteiro de Juvavum. Foi quarta-feira, então. Na quinta-feira, 28 de março, dia de São Sebastião Pelczar. José Sebastião Pelczar nasceu em 17 de janeiro de 1842 na Polônia. Cresceu e viveu a sua infância impregnado da religiosidade popular da casa dos seus pais. Ingressou no seminário menor e, em 1860, iniciou os estudos teológicos no seminário maior de Przemyśl, na Polônia. Em 1864, foi ordenado sacerdote. Foi beatificado em 2 de junho de 1991 na Igreja do Sagrado Coração, em Rzeszów, por João Paulo II, em ocasião da sua visita à Polônia. Aos 18 de maio de 2003, foi canonizado no Vaticano. 29 de março, sexta-feira, dia de São Ludolfo. Entrou para a Ordem de São Norberto, a Ordem Premonstratense, conhecida também como Cônegos Brancos. Levou uma vida estritamente religiosa e tornou-se conhecido por sua entrega total à pregação da palavra. Tornou-se, então, chanceler da Catedral de Ratzeburgo, na Alemanha. Devido à sua fidelidade e empenho, foi indicado pelos seus confrades para que se tornasse bispo. Como bispo, enfrentou dificuldades em governar. Um soberano de nome Alberto Urso, desejando governar sozinho, resolveu tirar o bispo Ludolfo da sua catedral, provocando uma enorme resistência. Exigiu que o bispo fosse tirado de lá, preso e torturado, com muito sofrimento. Quando foi solto da prisão, encontrou refúgio com o príncipe João de Mecklemburgo, mas estava muito enfraquecido pela falta de alimento e veio a falecer em 29 de março de 1256. No sábado 30 de março, dia de São João Clímaco, sábado santo, né? João nasceu na Síria em 579. Desde criança demonstrou ser bem inteligente. Teve boa formação cristã e também literária. De família nobre e rica, com um futuro promissor na sociedade, ele preferia a simplicidade e a oração. Assim, aos 16 anos, sentiu-se chamado para a vida monástica ou eremítica. Quando completou 60 anos, São João Clímaco foi eleito unanimemente como o abade-geral de todos os monges e eremitas que habitavam a serra onde se encontrava o Monte Sinai. São João Clímaco faleceu no dia 30 de março de 649. Faleceu como exemplo de vida, amado, venerado e admirado por todos os cristãos, tanto os do Oriente quanto os do Ocidente. E hoje, domingo de Páscoa, também é dia de São Benjamim. Nasceu na Pérsia no ano 394 e logo que evangelizado, engajou-se na igreja e descobriu a sua vocação ao diaconato. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Jovem mártir da igreja, São Benjamim encarnou na vida as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, dando a sua vida pelo evangelho e conversão das almas. Naquela época, tensões políticas e religiosas entre o rei persa e o domínio romano desencadearam numa grande perseguição aos cristãos, que durou cerca de 3 anos. O diácono Benjamim, cuja atividade e influência desagradaram ao rei Isdeberg, foi espancado e preso. O rei persa ficou sabendo das atividades de Benjamim, ele o intimou para estar na presença dele e ordenou-lhe que adorasse o sol e o fogo. Furioso, o rei ordenou
que o torturasse em lugar público, e enquanto enfiavam farpas embaixo das unhas e em outras partes sensíveis do corpo, o impeliam a negar a sua fé. Como persistiu em não negar a Cristo, aplicaram-lhe o suplício da empalação. Por volta do ano de 424, morre São Benjamim, martirizado por anunciar e testemunhar a Cristo. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana são do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. A gente traz resumido, né? Mas a vida dos santos é muito bonita, né? E é um exemplo, né, para todos nós seguirmos. Para encerrar o quadro Os Santos da Santa Igreja de hoje, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo de Páscoa, Salmo 117. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Fiquem conosco, depois a gente traz já o Evangelho de hoje. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos, assim, esta festa na sinceridade e verdade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, foi Maria Madalena ao sepulcro de manhã, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Partiu então Pedro e com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo corria mais do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Tendo-se inclinado, viu os lençóis postos no chão, mas não entrou. Chegou depois Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro, viu os lençóis postos no chão e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que vinha chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Com efeito, ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Muito bem, vamos ouvir então a reflexão desse texto de São João, deste domingo de Páscoa, né? Primeiramente, do Dia a Dia com o Evangelho, da editora Paulus, a liturgia diária. 31 de março, domingo de Páscoa, né? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, no capítulo 9, capítulo 20, versículo de 1 a 9. O primeiro dia da semana nos remete ao Gênesis, que descreve a criação. A partir da ressurreição de Jesus, nasce nova criação, nova humanidade. Maria Madalena madruga para se dirigir ao túmulo e constata que o corpo de Jesus já não está ali. Assustada, volta para dar a notícia aos discípulos. Pedro e o outro discípulo correm ao sepulcro e constatam o que Maria anunciou. Os dois veem as mesmas coisas, mas têm percepções diferentes. Pela posição das faixas e do pano, creem e concluem que Jesus não é mais prisioneiro das mortalhas e seu corpo não fora roubado. O túmulo foi apenas o lugar do descanso do corpo de Jesus. Nesse primeiro dia da semana, aconteceu algo extraordinário que somente quem tem fé e muito amor consegue descobrir e crer.
O discípulo amado nos dá o testemunho de que é possível crer e apostar nas superações dos sinais da morte, para que a vida resplandeça em toda a sua beleza e plenitude. É possível desatar as amarras que não deixam a vida florescer. A ressurreição de Jesus nos dá a certeza de que é possível promover a vida, colaborando para que a nova humanidade aconteça. Deus é amigo da vida, por isso ressuscita seu Filho Jesus, libertando-o das trevas da morte. Vamos trazer também alguns parágrafos, do catecismo da nossa Santa Igreja, que faz assim a ponte aí com o Evangelho de São João, que é o discípulo que está nesse texto de hoje. Parágrafo 571. O mistério pascal da cruz e ressurreição de Cristo está no centro da boa nova que os apóstolos, e depois deles a Igreja, devem anunciar ao mundo. O desígnio salvífico de Deus cumpriu-se de uma vez por todas, pela morte redentora do seu Filho Jesus Cristo. Parágrafo 572. A Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras dada pelo próprio Jesus, tanto antes como depois da sua Páscoa. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Os sofrimentos de Jesus tomaram a sua forma histórica concreta pelo fato dele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, que o entregaram aos pagãos para ser escarnecido, flagelado e crucificado. Os pagãos, então, os romanos, Parágrafo 573. A fé pode, portanto, esforçar-se por investigar as circunstâncias da morte de Jesus, fielmente transmitidas pelos evangelhos e também esclarecidas por outras fontes históricas, para melhor compreender o sentido da redenção. Também podemos encontrar estas explicações, além das Escrituras, o magistério da Santa Igreja, a tradição da Santa Igreja, mas também existe contexto histórico de historiadores pagãos que mencionam esse acontecimento na época em que aconteceu. Parágrafo 598. A Igreja, no magistério da sua fé, olha o que eu falava, e no testemunho dos seus santos, nunca esqueceu que os pecadores é que foram os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos que o Divino Redentor suportou. Partindo do princípio de que os nossos pecados atingem Cristo em pessoa, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a mais grave responsabilidade no suplício de Jesus. Responsabilidade que nós, muitas vezes, nos imputam, e nós, muitas vezes, imputamos unicamente aos judeus erradamente. Devemos ter como culpados deste horrível crime os que continuam a recair nos seus pecados. Nós, porque foram os nossos crimes que fizeram nosso Senhor Jesus Cristo suportar o suplício da cruz. É evidente que aqueles que mergulham na desordem e no mal crucificam de novo em seu coração, tanto quanto deles depende o Filho de Deus pelos seus pecados, expondo-o à ignomia. E temos de reconhecer o nosso crime, neste caso, é maior que o dos judeus, porque eles, como afirma o apóstolo, se tivessem conhecido a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ao passo que nós, pelo contrário, fazemos profissão de o conhecer, e quando o renegamos pelos nossos atos, de certo modo, levantamos contra ele as nossas mãos assassinas. Verdade, Não foram os demônios que o pregaram na cruz, mas tu, com eles, o crucificaste. E ainda agora o crucificas quando te deleitas nos vícios e no pecado. Nosso catecismo da Santa Igreja é sábio, E ele usa para isso a palavra dos próprios evangelhos, dos apóstolos, dos santos e da tradição e o magistério da Santa Igreja. Pura verdade, nós aqui ainda não lemos essa verdade.
Bom dia, amigos. Meu nome é Eduardo. Eu faço parte da paróquia Santo Berto de Vilhema como ministro da Eucaristia. Chegamos na Páscoa. Fim da Quaresma. Momento de alegria para os católicos. Momento de mostrar que Deus, através do seu Filho, nos salvou do fogo do inferno. Nos deu a opção de chegarmos ao seu julgamento para que nós possamos desfrutar do céu. E esse sentimento de alegria, o que significa para você? Muita gente confunde com a alegria que geralmente acontece no carnaval. Mas essa alegria do carnaval é muito efêmera, assim, porque ela está ligada diretamente a prazeres da carne, né? Essa não é a verdadeira alegria da Páscoa. A verdadeira alegria está ligada ao amor. Mas que tipo de amor? Tem gente, por exemplo, que torce por um time de futebol. Esse amor que a pessoa tem, por exemplo, por um time de futebol, não é o verdadeiro amor que quer se passar pela Páscoa. Por quê? Você quer que o seu time ganhe, né? Óbvio. Você quer que o seu time seja campeão, né? Você quer, de repente, conversar com seus amigos a respeito, dizendo, puxa, meu time ganhou, né? Pô, eu tenho orgulho de torcer para esse meu time. Mas, na verdade, esse amor também é relativo. Por quê? Você não tem a intenção de ter o verdadeiro sentimento de como se você estivesse gostando de uma pessoa amada. Esse sim é o foco do verdadeiro amor. É o fato de nós entendermos que nós estamos diante de uma pessoa amada, uma pessoa que nos quer bem, que tem a mesma reciprocidade de amor que nós teríamos com o próximo. Enfim, é esse amor que se aproxima literalmente da alegria que nós temos que ter na Páscoa, por exemplo, no momento do casamento, ao qual uma pessoa jura diante ao Padre o amor até que a morte os separe. É esse tipo de amor que nós temos que ter. E esse tipo de amor é a verdadeira alegria que nós temos que ter na Páscoa. O entender que a pessoa que a gente ama está viva, a pessoa que a gente ama está bem, que é Jesus Cristo, que nos abriu as portas para o céu. Mas esse amor, temos que pôr em consideração a seguinte situação. O amor da Páscoa também tem que se encaminhar em que sentido? O esposo que ama a esposa ou a esposa que ama o esposo sente um verdadeiro amor um pelo outro. Mas esse amor também pode ser relativo. Em que sentido? Um verdadeiro peso, uma verdadeira medida de amor que nós temos é a alegria de entender que a pessoa que a gente ama está bem. A pessoa que a gente ama, a gente sabe que ela está em boas condições, que ela está legal, que ela verdadeiramente ama a gente, tendo uma reciprocidade de alegria e afeto. Mas o outro peso, e esse sim, é o que nós temos que considerar referente à alegria da Páscoa que chega. É entender do amor que nós temos que ter a partir do momento daquela pessoa que parte e volta está realmente do nosso lado para todo o fim, até que chegue a hora da morte e que iremos todos para o julgamento de Deus. Este sim é o verdadeiro sentimento de alegria que nós temos que ter, de entender que a pessoa que a gente ama está bem e que está sempre do nosso lado, assim como Jesus
nos disse. Que tenhamos todos uma ótima Páscoa, que tenhamos todos muita felicidade, muita sabedoria. Aquela conversa que a gente teve sobre a temperança em nossas atitudes. E que esse momento que tivemos de Quaresma tenha nos convertido para sermos pessoas melhores, tanto pessoalmente como espiritualmente. Boa Páscoa a todos, amigos, e até a próxima. Último dia do mês, 31 de março. Já temos aí 3 meses de 2024, que já foram, né? Hoje é domingo de Páscoa, dia da ressurreição do Senhor. É um dia muito importante para nós, todos católicos, né? Mas amanhã já é um novo mês, mês de abril, né? Chegamos também no último bloco do nosso programa de hoje e vamos trazer aos ouvintes aí da 87.9 FM a agenda da nossa paróquia para esses próximos dias, né? Essa semana vindoura agora. Quero só deixar a ressalva de que a agenda pode haver, né, algumas alterações nela, inadvertidamente, né? E a gente já antecipadamente pede desculpa se por acaso os eventos não forem desta forma que nós vamos divulgar agora. Muito bem, vamos falar então da agenda aí para esta semana, quarta-feira, 3 de abril, 19h30, missa com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na nossa Igreja Matriz Santo Berto. Isso dia 3 de abril, quarta-feira. Na sexta-feira é 5 de abril, 19h30, missa do Sagrado Coração de Jesus na Igreja Matriz Santo Berto. Lembro, né, que toda a primeira sexta-feira do mês, do novo mês, primeira sexta-feira, ela é reservada ao Sagrado Coração de Jesus. É uma devoção bem antiga já e que a Igreja preserva. E aqui na nossa paróquia a gente tem essa missa, então, na primeira sexta-feira de cada mês. Sexta-feira, então, 19h30, na Igreja Matriz Santo Berto. No sábado, 6 de abril, 5 da tarde, missa na Igreja Bom Jesus, dos bairros Bela Vista e Progresso. Também sábado, 19h, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do bairro Ponto Chique. No domingo, 7 de abril, 8 da manhã, missa na Igreja São Pedro e São Paulo, da comunidade de Dalbergia. Ainda 7 de abril, domingo, 8 da manhã, missa dominical na Igreja Matriz Santo Berto. Domingo, 7 de abril, 10 horas da manhã, missa na Igreja São João Batista, bairros Nova Estetim, São Cristóvão. E no domingo ainda, 7 de abril, 19h, encerrando então o domingo, missa dominical na Igreja Matriz Santo Berto, né? A missa noturna da Igreja Matriz. Falar do dízimo, expressão de fé em Deus e de responsabilidade com a Igreja. Dízimo é um sinal de compromisso, de fidelidade com Deus, com a Igreja e com os irmãos. Jesus, na sua bondade infinita, instituiu sua Igreja para ela evangelizar, catequizar, servir e santificar. Com o dízimo, você ajuda a transformar a Igreja para que ela seja cada vez mais unida e fraterna. E muitas vezes a gente diz que não pode ajudar, né? Numa leitura, não pode ajudar como ministro, não pode ajudar como catequista, né? Muitas vezes a gente nem para ir lá passar uma vassoura na igreja a gente tem tempo. Então vamos, pelo menos então, fazer a nossa oferta do dízimo, né? Com verdade e com responsabilidade, né? Que é isso que a igreja pede de nós e que nosso Senhor fica satisfeito. Antes de encerrar o programa, eu quero agradecer imensamente, né, a essa nova equipe que está ajudando a pastoral da comunicação aqui da nossa paróquia. Até agora, no início da Semana Santa, eu era sozinho, né, e agora a gente tem algumas pessoas aí das comunidades que estão nos ajudando, né? A gente tem pessoas da Igreja São Pedro e São Paulo, a gente tem pessoas da Igreja São João Batista, a gente tem algumas pessoas também da Igreja São Miguel, da Igreja Matriz, né, que colaboram aí com o nosso trabalho, né, também da Igreja São Rafael, o Rafael Baixo. Né, por enquanto, são essas comunidades que estão nos auxiliando nesse trabalho, né, mandando fotos, vídeos, imagens, enfim, e colaboraram toda aí
essa cobertura que a Pastoral da Comunicação fez da Semana Santa, né? A gente agradece muito, muito obrigado a todos que estão colaborando com a gente. Nós esperamos continuar com essa parceria de agora em diante aí para prestigiar e divulgar todos os eventos aí da nossa paróquia. Lembrando então, o programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, em 2 horários, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite. Aos domingos, o programa é ao meio-dia, aqui da 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, a nossa rádio comunitária. Mas o programa Minutos do Evangelho também está na Rede Vale Norte de Comunicações, na rádio Belos Vales 89.9 FM, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Cedinho já, para você ter a companhia do programa Minutos do Evangelho, que traz a palavra do Senhor através das ondas do rádio, né, a nossa cidade de Ibirama. Para encerrar o nosso programa de hoje, programa de domingo de Páscoa, vamos fazer a oração ao santo de hoje, né? Senhor Jesus, aos 30 anos, Benjamim teve a coragem de sofrer e morrer por ti. Dai-nos esta graça, se preciso for. São Benjamim, rogai por nós. E por intercessão desse grande santo, um grande mártir da igreja que não renegou a sua fé, apesar das torturas e dos suplícios infligidos pelo rei persa, peçamos a intercessão dele. São Benjamim, interceda por nós e nos dê a sua coragem, que desça sobre todos nós, nossas famílias, nossos projetos e realizações, a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã estaremos aí nas nossas 2 rádios aqui da nossa cidade.